Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo deste dia 11 de março de 2021, em que o mercado mundial, e o brasileiro não ficou de fora, tomou uma surra de Joe Biden, uma surra de dólar. Expectativa de muito maior crescimento da economia americana a reboque das demais economias do mundo. Com isso, o Ibovespa conseguiu subir 1,96%, quase para a faixa dos 115 mil pontos, a despeito de todas as mazelas nacionais. Tem várias aqui que eu posso te falar, mas fico entre aspas, né? Com as mais de 2.000 mortes ao dia pela pandemia, com a necessária retomada de restrições, portanto, sociais. Aqui em São Paulo vai ser endurecido mais uma vez o lockdown, e a situação não está fácil. E o dólar por sua vez, dólar à vista no Brasil fechou cotado a R$ 5,54, R$ 5,54, com uma baita queda de 1,93%, com, de novo, intervenções do Banco Central. A bem da verdade, não precisava nem dessa intervenção, o dólar já deveria tender a cair, afinal de contas tem essa dinheirama que vai trazer maior crescimento aos Estados Unidos e tende também a trazer para o resto dos países, o que diminuiu a procura por proteção de investidores desarmando essas proteções e indo para a Bolsa aqui no Brasil e em boa parte do mundo, especialmente atrás de exportadoras aqui no Brasil. Foi importantíssima a alta hoje das ações da Petrobras, para o Ibovespa subir esses quase 2%, a ação preferencial da Petrobras subiu mais de 4%, a ação preferencial, que é aquela que dá preferência por dividendos, a ação da Vale subiu mais de 2,6%, acompanhando também a alta dos preços do minério, que voltaram a subir, subiram 3,7% na última rodada de negociações na China, depois de algumas quedas. O petróleo também, depois de algumas quedas, subiu 2,5% lá em Londres. Na parte vazia do copo, tem a crise, como eu te disse, crise que vem sendo conturbada também pela cena política. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, que acusa o noticiário de causar pânico, que acusa o noticiário e as pessoas que sofrem com a pandemia de fazer mimimi, ele usou desse artifício. Primeiro ele se vitimizou, falando que prefeitos e governadores que veem os números de leitos desaparecerem do dia para a noite em UTIs, a cada dia a situação ficando cada vez mais complexa e complicada, disse que não é para salvar vidas, que os prefeitos e governadores estão fechando as cidades, fechando o comércio, restringindo a mobilidade social. Disse que é para atacar presidente. Bolsonaro disse também que o lockdown, veja só, pode trazer saques em supermercados e ônibus incendiados pelas cidades. Fora isso, também fez novas recomendações de remédios que não têm comprovação científica. Em paralelo a isso, pelo menos o governo parece que está se mexendo com atraso que custa vidas, mas parece que está se mexendo, tentando, no fim da fila dos países, né, mas tentando ir atrás de vacinas com a Pfizer, mais vacinas lá na China. Vamos ver, tomara que chegue logo para acabar com esse caos e para acabar com a necessidade de restrições de mobilidade que tanto deixam o presidente desgostoso e que de fato prejudicam o andamento da economia brasileira. Quanto mais demoram as vacinas, mais demora a economia brasileira a se recuperar. Não bastando isso,
tem a inflação aqui no Brasil. Inflação aqui no Brasil que hoje, de novo, voltou a incomodando, porque embora o Banco Central fale que seja temporária, está durando esse temporário, de novo, inflação acima das expectativas, inflação em fevereiro subiu 0,86% acima da expectativa de 0,7%. Em 12 meses, inflação nos 5,2%, lambendo ali o teto da meta perseguida pelo Banco Central até dezembro, de 5,25% em 12 meses. Grande vilã nessa história já foi o arroz, agora é a gasolina. Em fevereiro, gasolina ficou 7% mais cara. A gasolina tem um peso importante na composição do IPCA, que é o índice de inflação apelidado de inflação oficial, porque é esse índice que o Banco Central usa para aferir quanto está subindo ou descendo o custo de vida dos brasileiros. Essa inflação tende a continuar incomodando, afinal de contas, essa alta da gasolina, em boa parte, é por causa da alta do petróleo, que em fevereiro subiu 18% lá no mercado internacional, em Londres, e também por causa da alta do dólar, que subiu mais de 2% no mês de fevereiro aqui no Brasil. Com o petróleo não tem muito o que fazer, e aliás a pressão da gasolina podia ser ainda pior, já que os preços praticados pela Petrobras ainda estão defasados. No valorinvest.com a gente mostrou nessa semana com maiores detalhes, procura lá no nosso buscador, gasolina está 11% defasada, embora Bolsonaro siga reclamando dos reajustes que têm sido feitos pela Petrobras. Em relação ao dólar, aí não tenho muito o que fazer a não ser diminuir o risco político, diminuir o risco sanitário, diminuir o risco ambiental, diminuir o risco jurídico, para que investidores internacionais parem de ter esse crescimento de aversão em relação ao Brasil e que coloquem mais dólares aqui no país. Enquanto isso, a economia segue fraca. E, aliás, um outro ponto que foi importante hoje, foi aprovada a PEC emergencial, e nesse dia de aprovação da PEC emergencial, também do pacote de gasto nos Estados Unidos, fica claro o abismo do diferencial de crescimento que teremos em relação aos Estados Unidos. O pacote de Biden é mais de 40% maior, não que os auxílios emergenciais que serão pagos, é mais de 40% maior que o PIB do Brasil. É muito dinheiro, por isso essa potência toda no crescimento americano. Em relação aos 44 bilhões de reais aprovados para serem gastos com auxílios emergenciais, o valor do pacote de Biden, que em boa parte será destinado a famílias em dificuldades, é 242 vezes o valor dos auxílios aqui no Brasil, o pacote de Biden. É isso mesmo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui. Amanhã eu volto para conversar com você sobre como está a situação do mercado diante dessa crise. Se terá motivos para, apesar de tudo, o investidor encontrar motivos, apesar de tudo, o investidor para se arriscar, ou se resolverá colocar o seu burro na sombra e segurar um pouco a onda. Grande abraço para você, boa noite, até a próxima e tchau.